Gente, nós vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite. E o nosso ponto de partida é o Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós vamos ver aquela parábola da dracma perdida. E vamos ver o que aconteceu quando aquela dracma, ela foi perdida na casa de uma família, na casa de uma mulher. E o que essa mulher fez para recuperar a dracma perdida? E o que nós temos que fazer para recuperarmos aquilo que Deus tem nos dado, e muitas vezes, pela falta de zelo, nós perdemos aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós não damos o valor que é devido àquilo que Deus tem nos dado e perdemos por distração, perdemos por negligência, perdemos por falta de zelo. Isso em qualquer área da nossa vida, na área espiritual, como na área material, em qualquer área. Eu estava ouvindo e lendo também uma letra de um cantor muito famoso no mundo inteiro, que não está mais entre nós, e a esposa dele tinha pedido o divórcio porque ele não dava atenção nem para ela e nem para a filhinha que eles tiveram. E ele não tinha tempo de tanto show que ele fazia, muito show, que ele fazia. Acabou que quando eles se separaram, ele fez uma música em homenagem a ela, como se tivesse pedido perdão por tudo que ele tinha que fazer e ele não fez. E ele botou na letra dessa música que ele podia ter sido mais presente no lar, que ele podia ter abraçado mais a sua esposa, que ele podia ter dado mais atenção para ela. Ele disse na letra da música que ela não saía do pensamento dele. Ele ficava o tempo todo pensando nela. Mas o que adianta? Ele pensava o tempo todo, mas ele não estava em casa. Ela ficava o tempo todo com muito dinheiro, muito, milhões e milhões e milhões, porque ele ganhou milhões e milhões e milhões. Então, ficava com muito dinheiro, com muito conforto, mas não tinha ele. Ela só tinha um status, que era esposa dele, um status que tinha uma filha com ele, e um status de ter o sobrenome dele. Mas status não te abraça. Status não estende a mão para você. Status não te levanta do chão, não te ergue. Status não te consola, não te conforta, não te abençoa. Entendeu? Ele fez essa música e na primeira vez que ele estava cantando essa música num lugar, ela entrou no show e todo mundo sabia que era para ela. E ele ficou o tempo todo olhando para ela, cantando aquela música, mas eles não conseguiram restaurar o relacionamento. Então, aquilo que Deus colocou na sua mão, na nossa mão, nós temos que ter zelo. A família é algo que está sendo jogado de lado. Porque está se levantando uma doutrina dessa nação que família não é nada. E esse modelo de família, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem filho, que tem filha, esse modelo é um modelo que tem que ser destruído. Eu vi a palestra e ouvi com os meus ouvidos. Ninguém me contou, não. Eu vi a palestra.
modelo que tem que ser destruído. Mas a palavra de Deus continua investindo na família. A palavra de Deus continua falando do pai, da mãe, do filho, e falando que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A palavra de Deus continua falando que a esposa tem que ser submissa ao seu esposo, não de ficar debaixo dos pés dele, mas de ficar do lado, amparada por ele e ajudando, sendo uma cooperadora do lar. A palavra de Deus continua dizendo que os filhos têm que obedecer o quê? Os pais. Então, o modelo de família é esse que Deus criou, é esse que nós cremos e é esse que nós pregamos. Então, família tem valor e nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que amar a nossa família e temos que amar o nosso próximo fora da família que é o nosso próximo. E Jesus ainda foi mais além do que isso. Ele falou assim: ame o seu inimigo, abençoe o seu inimigo, e se o seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. E se o seu inimigo tiver sede, dá de comer para ele. Então, nós cremos na palavra de Deus e pregamos essa palavra, e esse é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a família que está na Bíblia, essa é a nossa família, é o que nós cremos, é o que nós zelamos e é aquilo que nós defendemos, custe o que custar, é o que nós defendemos. A partir do versículo 8 de Lucas 15, nós lemos assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então a pergunta que não quer calar: o que eu perdi e o que você perdeu, que nós precisamos encontrar e dar valor ao que foi perdido, porque quando estava na minha mão, eu não dei o valor que tinha que dar. Agora que eu perdi, eu tenho que dar esse valor que realmente tem que ser dado, a ponto de revirar tudo e procurar até achar. Então, o que eu perdi? Eu perdi amor por Deus acima de todas as coisas. Eu perdi amor pela família. Eu perdi amor pelos dons espirituais e pelos dons ministeriais. Eu perdi amor pela palavra. Eu perdi amor por praticar a palavra. Eu perdi amor por frequentar a reunião. O que eu perdi? Que tem valor, que Deus me deu, que Deus colocou nas minhas mãos, e por distração aquilo saiu da minha vida de alguma forma e eu tenho que achar. Porque aquilo é importante. Porque Deus é o Deus da restituição, e se eu não dei valor antes, mas eu estou dando agora, Ele tem poder para restituir. Amém. Porque tem gente que perde, nem liga. Por mim, estou nem aí, não quero nem saber. Mas quando você ainda tem um sentimento de ligar, é porque o Espírito Santo ainda está aí nesse negócio. Amém. Ele está tocando em você, ele está te despertando, para você ver que esse dom, que esse chamado, que esse ministério, ele tem que ser recuperado.
Paulo, escrevendo para Timóteo, ele falou: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que você recebeu pela imposição de mãos. Paulo não falou isso para Timóteo à toa. Paulo falou isso porque Timóteo estava esfriando na sua fé de alguma forma. E muitos da casa de Deus, embora frequentando, está esfriando na fé. Está indiferente à voz do Espírito Santo. Deus está falando, mas é como se ele não estivesse falando. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, algumas pessoas já falaram dessa dracma como se ela estivesse presa numa tiara. A tiara era uma peça, tipo um arco, uma tiara, que mulheres que estavam desposadas, mulheres noivas, que tinham compromisso de se casar com um homem, então usava aquela tiara como hoje as pessoas noivas e casadas usam uma aliança. Quem é noivo usa nessa mão. E quem é casado usa nessa mão aqui. Então, as pessoas, hoje é assim, naquela época, naquela cultura, usava aquela tiara que tinha 10 pedras. 10. Então, uma se soltou e se perdeu dentro daquela casa. Então, uma tiara, uma pedra, um enfeite, ele não sai de um dia para o outro. Ele vai se soltando o quê? Aos poucos. Isso acontece, por exemplo, se um azulejo daqui cair, ele não se soltou agora. Ele vinha se soltando. Não é isso? Aos poucos, ele foi soltando. Se esse piso, de repente, levantar o piso, ele levantou agora. Ele já vinha se soltando. Então, por que ele se solta? Porque há um tempo começou a ser o quê? Negligenciado. Há um tempo não foi sendo observado. Há um tempo não foi olhando, viu que estava soltando e não ficou. Viu que estava soltando e não fez nada. Então, eu vou observando a minha vida de oração. Eu estou observando a vida de oração de ninguém. Nem a vida espiritual de ninguém. E nem a dedicação de ninguém. Paulo falou: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar a minha vida. Eu não posso falar assim, eu vou fazer isso porque ele faz também. Se o que ele faz é errado, você vai errar junto com ele. Parabéns para você. Parabéns. Não é isso? Então eu tenho que examinar o quê? A minha vida. A minha vida. Então eu vou olhando para a minha vida de oração. Não está grande coisa. Vou olhando para a minha vida de meditação da palavra, de leitura da palavra, de ouvir pregações, não só que é feita aqui, pregações de outros pastores, de outras pessoas que Deus está usando nessa nação. Também que eu estou ligando, mas eu uso um tempo grande em um WhatsApp e vendo um monte de coisa, e ouvindo um monte de coisa. E um tempo, e um outro tempo que eu vou deixar para a palavra um tempo curto. Isso está me prejudicando. O tempo da oração, um tempo curto, está me prejudicando. Então eu tenho que pedir para o Espírito Santo a me ensinar a dividir o tempo que Deus tem me dado. E tenho que priorizar. Jesus deu uma dica: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então aquela mulher, ela não prestou atenção, ficou distraída, até que um dia a dracma caiu e se perdeu. E aonde que se perdeu? Dentro da casa
dela. Então é importante frisar que nós estamos perdendo coisas dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Relacionamentos que estão se esfriando, indiferença, falta de comunicação, falta de diálogo. Então nós temos que fazer o que aquela mulher fez. O que ela fez? Perdeu a Draga. Perdeu, está perdido. Perdeu, está perdido. O que eu vou fazer? Se eu quero aquilo de volta, se aquilo tem valor para mim, se aquilo é importante, se aquilo foi Deus que me deu, eu tenho que correr atrás. E ela começou a dar valor àquilo ali. A primeira coisa que ela fez, ela acendeu a candeia. Quando a Bíblia fala de candeia, está falando de duas coisas. Está falando da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E também está falando do Espírito Santo. Porque para você acender, naquela época, para acender a candeia, tinha que ter o quê? Óleo. Então o óleo, o azeite, ele é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Então você tem que começar a meditar na palavra de Deus, pegar a palavra de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo e recomeçar e buscar aquilo que se havia perdido. Então ela primeiro acendeu a candeia, porque a palavra, ela ilumina, ela mostra o que está certo, ela mostra o que não está, o que eu estou fazendo, que não é a vontade de Deus, não é o que você está fazendo, não. É o que eu estou fazendo. O que você está fazendo, você tem que ver. Não adianta eu ver para você, porque não vai resolver a sua vida. O máximo que eu posso fazer é pedir a Deus para abrir teus olhos. Só isso. E se Ele me mostrou, nem falar com você eu não posso, porque não vai adiantar. Se a pessoa estiver cega, não adianta você falar nada com ela. Mas adianta você abrir, você pedir a Deus para abrir os olhos dela. Ela vai ver com os olhos dela e vai te procurar. Por que ela vai te procurar? Porque o Espírito Santo já falou com você a respeito dela. Você é uma pessoa que o Espírito Santo vai usar para ajudar aquela pessoa. O próprio Espírito Santo vai trazer aquela pessoa até você. Quem está entendendo? Ou Deus, ou o Espírito Santo vai te levar até a pessoa. Porque o Espírito Santo pode enviar a pessoa até você, ou pode enviar você até a pessoa. Ele trabalha como Ele quer. Se Ele te enviar, você vai. Vai porque Ele vai descobrir, Ele vai te capacitar e Ele vai te ajudar nessa missão. Então ela acendeu a candeia. Primeira coisa que ela fez, pegou a palavra, poder do Espírito Santo. E a segunda coisa que ela fez, ela começou a varrer a casa. Entendeu? Porque com o Espírito Santo, com a palavra, você varre. Você varre o que não é da tua vida. Você coloca para fora o que não é da tua vida. Você começa a varrer. Porque aquilo que tem valor está naquele meio. Mas você varrendo o que não é de Deus, você vai achar o que você perdeu. Então, o que o inimigo tem feito? Ele tem feito as pessoas varrer o que tem valor para fora. Botar para fora o que tem valor e ficar com a sujeira. Não é isso que tem acontecido? A pessoa paga caro para ficar com a sujeira e fica. E às vezes a pessoa fica, sabe onde? Dentro de um chiqueiro. Acomodado dentro de um chiqueiro. E se você falar, não, isso aqui não é nada não. Não, isso aqui não é chiqueiro não, está muito bem aqui. Está lá, dentro do chiqueiro. Dentro do chiqueiro. Então, a inversão de valores. Varrendo o que é bom e botando para fora da vida o que é de Deus e ficando no meio do lixo. Que maravilha! Ficando naquilo que não é de Deus. Então, ela acendeu a candeia e começou a varrer a casa. Porque ela estava disposta a recuperar o que ela tinha o quê? Perdido. Você está disposto
Você está disposta a recuperar o que você perdeu? O que o inimigo levou da sua vida em algum momento da sua vida, por distração, por falta de zelo ou por engano, a pessoa foi enganada. A pessoa foi enganada pelo inimigo, né? Com a ação do demônio, do encantamento, do fascínio. A pessoa fica encantada e fascinada por aquilo que destrói. E destrói a vida dela. Mas quando você acende a candeia, Deus denuncia o encantamento e fascínio. E aquele fascínio, aquele encantamento acaba na sua vida, em nome de Jesus. Então ela varreu a casa e buscou com diligência, até achar. O que é diligência? Diligência, você vai investir numa estratégia para encontrar aquilo ali. Você vai investir tempo, você vai investir recurso, você vai investir dedicação, você vai correr atrás do prejuízo. Você vai ter zelo por aquilo ali. Você vai ter cuidado, você vai ter responsabilidade, você vai ter compromisso. Compromisso e responsabilidade são palavras que dão energia a muitas pessoas. A pessoa tem medo de conversar com você porque ela tem medo de se comprometer. Não é de se comprometer de casamento, não, é de qualquer coisa, de casamento também. Mas eu estou falando aqui em qualquer nível. A pessoa não quer se comprometer, tem medo. Aí começa falando um texto que ninguém entende. Você tem que ter muito Deus na tua vida para entender o que a pessoa está falando. Assim, ó, palavras soltas. Por que não fala claro? Porque não quer ter responsabilidade, não quer ter compromisso. Aí vai falando assim, uma palavra aqui, uma palavra aqui, não consegue formar uma frase, uma loucura. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Por isso que tem muita coisa que tem contrato escrito. Não era para ter. Porque nos tempos bíblicos o que valia era a palavra. Hoje, se você não escrever tudo, não gravar no zap e não filmar, você está morto. Não é isso? Não é isso? Então, compromisso e responsabilidade é uma palavra que as pessoas, quando você fala responsabilidade, meu Deus, a pessoa vai saindo pela tangente. Daí, compromisso é a mesma coisa. E as pessoas preferem viver, até viver relacionamentos. Agora eu estou falando de relacionamento afetivo. A pessoa prefere viver relacionamento solto. Não é isso? Que não tem vínculo, não tem nada. Por quê? Porque não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade, não quer ter o quê? Aliança. Aquela peça dracma que ela perdeu da tiara dela, era um sinal que ela tinha uma aliança de casamento com o homem. Ela ia se casar com o homem. Já pensou o noivo ver a tiara dela faltando uma peça? Ia demonstrar o que para ele? Que ela estava largando as coisas para lá. Não é isso? E quando você tem o Espírito Santo, você percebe. O que você percebe? Você percebe que o outro lado não está afim de nada. E por que a pessoa fica? Porque ela quer ser enganada. Ela quer ser enganada, ela gosta de ser enganada. Daí, a pessoa fica porque ela gosta de ser enganada. É as duas coisas, ela gosta de ser enganada ou ela está usufruindo daquele engano de alguma forma. Ela está tendo uma vantagem e normalmente a vantagem o quê? De dinheiro. Não é isso? Então, por isso que a palavra compromisso e responsabilidade dá alergia. Não, compromisso, nada disso, deixa assim desse jeito, nada de compromisso, nada de responsabilidade, deixa assim mesmo. Que maravilha. É uma maravilha. Então, ela foi diligente
até achar. Então, quando você acende a candeia e varre e é diligente, você vai achar. Você vai achar. Porque você está seguindo uma instrução de quem? Do Espírito Santo. Você vai achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Não é isso? E o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Não só um pecador que está aceitando Jesus, mas qualquer um de nós que já estamos no caminho, de alguma forma, nos distraímos e perdemos algo de valor que Deus colocou na nossa mão. Então, a pergunta que não quer calar nessa noite, que o Espírito Santo está fazendo: o que você perdeu? O que você precisa agora ser diligente? E o que você nem perdeu? Você não perdeu, você simplesmente chutou da sua vida. Em algum momento da sua vida você chutou. Pode ser qualquer coisa, pode ser família, pode ser alguma coisa que Deus te deu em qualquer área da sua vida, pode ser um ministério que você nem conversou, um dom que você não deixou fluir na sua vida, nem teve um começo porque você não quis. Não é isso? As pessoas inventam um monte de coisa em volta de dom, em volta de ministério. As pessoas inventam que se você começar a fazer a obra de Deus, sua casa vai cair. Tem um monte de gente que a casa caiu e ela nunca fez obra de Deus. Não é isso? Se você fizer a obra de Deus, sua geladeira vai queimar todos os seus eletrodomésticos. É muita mentira. Isso tudo é fake news do inferno que está repreendido da sua vida. Se acontecer alguma coisa, Deus está com você. Quem te deu o dom, quem te deu o talento, quem te deu o ministério, Ele garante. Ele não vai deixar você na pista, não. Ele vai com você até o fim. Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação do céu. Sabe quantos anos a missão apostólica fez mês passado? 19. 19 anos. O que eu passei nesses 19 anos? Eu não lembro mais. Porque as coisas velhas ficaram para trás. Mas eu lembro que Jesus nunca me deixou. Nunca me desamparou. Eu lembro que pessoas que começaram comigo não vieram comigo até aqui. Que Deus foi colocando outras no caminho, ao longo dos 19 anos. E outras pessoas também que Ele foi colocando não estão aqui. Mas vocês estão aqui. Amém. Amém? Aqueles que faltaram hoje por algum motivo, também estão aqui. Deus foi colocando que outras pessoas, né? Manteve algumas pessoas no começo, nem todos são no começo, manteve alguns no começo. Glória a Deus por isso. Agradeço a todos que estão comigo aqui desde o começo, mas sei que não é por minha causa, sei que é por causa de Jesus. Amém. Como eu fiquei até hoje por causa de Jesus, vocês também ficaram por causa de Jesus. Porque as lutas que eu tive para parar, vocês também tiveram com saber. E vocês ficaram. Amém. Vocês ficaram porque vocês assumiram uma aliança, não comigo, assumiram com Jesus. Amém? Amém? Então, são 19 anos que nós estamos aqui na missão apostólica. E até aqui o Senhor tem o quê? Nos ajudado. Até aqui Ele tem nos abençoado. Até aqui você está de pé com a sua cabeça erguida. Entendeu? Muitas pessoas me pediram perdão ao longo desses 19 anos. Quando a pessoa vinha falar comigo, eu falava: meu Deus, que loucura. Eu nem sabia que eu era aquilo tudo que a pessoa tinha falado. E na realidade eu não era. Mas as pessoas pediram perdão. E eu perdoei todo mundo. E até perdoo quem não me pediu perdão. E continuo perdoando e continuo seguindo. Em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos orar agora. O Espírito Santo venha
nos revestir, nos capacitar e nos dar discernimento para enxergar aquilo que nós não estamos enxergando mais. Que você pegue a tua candeia, que você varra a tua vida, que você seja diligente. Em nome de Jesus, encontre aquilo de valor que ficou de lado, que você perdeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nessa noite, pedindo que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor nos perdoe por toda negligência e falha com a nossa família. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe nessa noite o nosso chamado, o nosso ministério, tudo que o Senhor tem colocado na mão de cada um de nós. Nos perdoe pela falta de zelo, nos perdoe pela distração, pela negligência, por largar de lado aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar zelo, colocar zelo em nós, abrir os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que está nos roubando da Tua presença, aquilo que está nos roubando do Teu propósito e do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue nessa noite, abençoar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida espiritual e criar sobre nós um grande despertamento, um avivamento para voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus, para nós não ouvirmos o que a igreja de Éfeso ouviu: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que o Senhor não fale isso para nós, Senhor. Que todo mundo possa voltar ao primeiro amor. Que todo mundo possa voltar, Senhor, para aquilo que não devia ter deixado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.